Oi, mais uma vez aqui estamos de volta, com questões aí IBFC para vocês ficarem ligados no que pode e o que vai. A gente diz até assim, afirma, cair aí na prova de vocês. Né? E já viram que as questões não são tão difíceis, então vocês têm que ficar o quê? Vocês têm que se ligar, bastante atenção, ter olho de águia, para não deixar passar nada. Porque uma vírgula, um acento, pode colocar toda a questão a perder. Então, hoje, a prova que nós iremos resolver, ela será um pouco mais longa do que as provas anteriores. Nas anteriores, nós tivemos o quê? 10 questões em cada prova. Só que hoje nós vamos resolver 16 a 17 questões, certo? Um total de 20 questões. Porque nós vamos dispensar as últimas questões, já que não servem para vocês. Então, vamos lá? Então, aí, para as questões de 1 a 5, leia a notícia abaixo, publicada no site da revista Época. Então, olhem aí logo o título. Caixa tira do ar propaganda que retrata Machado de Assis como branco. Certo? Então, vamos olhar aqui. Entidades sociais reclamaram e Caixa Econômica Federal decidiu suspender comercial que comemorava os 150 anos do banco. Então, aí, redação Época com a Agência Brasil. Então, o que temos aqui abaixo, estão vendo? Então, tem a imagem ali, como se fosse o quê? Um ator representando Machado de Assis. Ator caracterizado de Machado de Assis em propaganda da Caixa Econômica Federal. Então, vamos aí ao texto, já que é uma notícia. A Caixa Econômica Federal suspendeu a veiculação de peça publicitária, assista ao vídeo, em que um ator branco interpretava o escritor Machado de Assis. Em nota, assinada pelo presidente do banco, Jorge Hereda, a Caixa pede desculpas a toda a população e, em especial, aos movimentos ligados às causas raciais, por não ter caracterizado o escritor, que era afro-brasileiro, com a sua origem racial. A propaganda fazia parte da campanha em comemoração aos 150 anos do banco. Na nota, a Caixa reafirma que, nos seus 150 anos de existência, sempre buscou retratar, em suas peças publicitárias, toda a diversidade racial que caracteriza o nosso país. Esta política pode ser reconhecida em muitas das ações de comunicação, algumas realizadas em parceria e com o apoio dos movimentos sociais e da Secretaria da Política e Promoção da Igualdade Racial, CEPIR, do governo federal. A Caixa nasceu com a missão de ser o banco de todos e jamais fez distinção entre pobres, ricos, brancos, negros, índios, homens, mulheres, jovens, idosos ou qualquer outra diferença social ou racial, acrescentou. No último dia 19, a CEPIR também divulgou nota sobre a campanha da Caixa, lamentando que Machado de Assis tenha sido representado por ator branco, uma solução publicitária de todo inadequada, por contribuir para a invisibilização dos afro-brasileiros, distorcendo evidências pessoais e coletivas relevantes para a compreensão da personalidade literária de Machado de Assis, de sua obra e seu contexto histórico, diz a secretária. Segundo a CEPIR, o episódio ocorreu no momento em que a CEPI e a Caixa se uniram para elaborar um termo de cooperação que envolve, entre outros, aspectos relacionados à representação de pessoas negras nas ações de comunicação. A CEPI informou que recebeu, por meio da Ouvidoria Nacional da Igualdade Racial, denúncia sobre a peça
publicitária. Foram, então, encaminhados pedidos de providências para a Presidência e Ouvidoria da Caixa, o Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária, CONAR, a Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República e o Ministério Público Federal. Nessa nota, a CEPIR pediu a correção da produção do vídeo, como forma de a Caixa reconhecer o equívoco e considerar o diálogo que vem mantendo com a sociedade ao longo de sua trajetória institucional. Então, dá para observar que aí, nas primeiras questões, nós vamos abordar o quê? Logo com a gravura, nós temos o quê? Uma linguagem não verbal. E temos o texto com uma linguagem verbal. Então, nós temos aí a mistura da linguagem não verbal com a linguagem o quê? Verbal. O texto, além de ser longo, como é uma notícia, ele é um texto considerado o quê? Fácil. Né? Então, vamos ao que interessa. Considere as afirmações que seguem. O principal problema da propaganda da Caixa foi a imprecisão histórica, pois Machado de Assis jamais poderia ter sido cliente do banco. Então, claro, que o principal problema não foi este. O principal problema foi o quê? Em terem colocado Machado de Assis representado por um ator branco. Então, errado aí. A Secretaria de Política e Promoção da Igualdade Racial pediu que o vídeo seja refeito. Então, temos claramente isso aí logo no final do texto. Então, apenas o 2 é o quê? Verdadeiro. Então, primeira questão, somente 2, letra B. Então, vamos para a segunda questão. Considere as afirmações que seguem. A palavra veiculação poderia ser substituída, sem alteração de sentido, por produção. Então, voltemos aí ao texto. Logo no início, temos o seguinte. A Caixa Econômica Federal suspendeu a veiculação da peça publicitária. A questão diz, a Caixa Econômica Federal suspendeu a produção de peça publicitária. Se você observar, logo no final, o que é que nós vamos encontrar? Temos aí, ó, nessa nota, a CEPI pediu a correção da produção do vídeo. Então, se eu tenho produção de peça, o que é que vai ocorrer aí? Certo? Então, nós vemos que nós podemos fazer o quê? A substituição, a produção da peça, a produção do vídeo. Então, vai mudar o sentido da oração ou não? O que é que vocês acham? Não é que temos aí, ó. Ele decidiu proibir a produção do vídeo, certo? Ou seja, a produção de peça publicitária. Então, se vai haver a produção, é porque ela vai ser o quê? Ela vai ser passada. Então, aí ela é o quê? Verdadeira. E 2, a palavra invisibilização no texto apresenta o significado de tornar visível. Nós já temos aí o prefixo in, que está o quê? Negando. Então, aí está correto que se afirma somente em um. Então, aí, letra A. 3. Assinala a alternativa em que o termo destacado está corretamente substituído pelo pronome. Então, prestem atenção aí. Esse lance de que substituir uma expressão por um pronome. Nós vamos encontrar estes pronomes aqui. Os, as. Nós vamos encontrar lhe, lhes. Os pronomes os, as, quando complementos verbais, preste atenção, complementos verbais, eles vão funcionar como objetos diretos. Lhes como objetos o quê? Indiretos. Certo? Então, preste atenção se eu dissesse aqui. Encontrei a aluna. Eu quero substituir a aluna por um pronome. Então, vamos àquela famosa complementação. Quem encontra, encontra
algo ou alguém. Se o verbo não pede a preposição, ele é considerado um verbo transitivo o quê? Direto. Então, claro, que ele vai pedir o quê? Objeto direto. Certo? Vamos supor que se vocês encontrassem isto aqui. Vamos pegar logo o quê? Um que dá para fazer a substituição por li. Né? Então, tranquilamente, nós podemos dizer o quê? Obedeci ao professor. Então, quero substituir professor. Então, olha aqui, quem obedece, obedece a alguém. Se pediu a preposição transitivo indireto, vai pedir um objeto indireto. Então, vamos fazer a substituição no primeiro caso. Encontrei a aluna. Se é objeto direto, feminino singular, eu só posso substituir pelo pronome a. Então, tranquilamente, aqui na substituição, eu iria dizer o quê? Encontrei-a. Certo? Encontrei-a. Vamos ao segundo caso. Quem obedece, obedece a alguém. Se é objeto indireto, tranquilamente o quê? Obedeci-lhe. Só que, de repente, a gente encontra, que eu digo sempre, que é aquelas armadilhas da língua portuguesa. Então, vamos supor, se você encontrasse isto aqui. Fiz a prova. Quero substituir a prova. Quem faz, faz algo. Verbo transitivo direto, vai pedir objeto direto. Mas presta atenção aqui. Este verbo, ele terminou em Z. Então, se liga aqui. Quando os verbos terminam em R, S ou Z, R, S ou Z, cortamos as consoantes e acrescentamos L, a OS, a AIS. Então, fica estranho, mas é correto. Então, fiz a prova, vou cortar o Z. Ficou isso aqui. Acrescenta L. Então, nós vamos ter o quê? Fila. Certo? Estranho, né? Mas é correto. Está aí. Então, fila. Então, vamos ao que a questão pede. Certo? Então, temos aí. Sempre buscou retratar em suas peças publicitárias toda a diversidade racial. Olha o verbo retratar. Quem retrata, retrata algo. Eu não posso dizer que quem retrata, retrata a algo. Então, não pediu nenhuma preposição, transitivo direto. Mas olha o que é que você observa. O verbo terminou em R. Se termina em R, vamos para a mesma regra. Então, o correto seria o quê? Sempre buscou retratá-la. Sempre buscou retratá-la. Então, está correto aí o que se afirma na letra B de bola. Então, B de bola. Certo? Então, quarta questão. No trecho abaixo do último parágrafo do texto, o pronome destacado refere-se. Então, olha o que nós vamos encontrar. Ele quer o texto abaixo do último parágrafo, certo? Então, o que é que nós temos aí no último parágrafo? Então, ele pede aí na parte que nós temos, vejamos aí, só um minutinho, o equívoco e considerar o diálogo que vem mantendo com a sociedade ao longo da sua trajetória institucional. Então, olha o que temos no último parágrafo. Nessa nota, a CEPIR pediu a correção da produção do vídeo como forma de a Caixa reconhecer o equívoco e considerar o diálogo que vem mantendo com a sociedade ao longo de sua trajetória institucional. Trajetória de quem? Está aí claro no texto. Então, esse sua, ele vai se referir à Caixa Econômica. Então, temos isso aí na letra A.
Então, vocês estão vendo que as questões ainda continuam a ser o quê? Fáceis, não é? É só a gente ter um pouquinho de calma que a gente chega lá. Então, vamos lá. Quinta questão. Considere, no primeiro parágrafo, a oração assista ao vídeo e as afirmações que seguem. O correto seria assista o vídeo. Se a palavra vídeo fosse trocada por propaganda, a oração deveria ser assista a propaganda. Então, outra questão aí, envolvendo o quê? Regência. Então, vocês observem que em todas as provas nós encontramos o quê? Regência. Como também nós encontramos o quê? Concordância. Só que aí foi em relação ao verbo assistir. Então, o verbo assistir em nossa língua, ele pode admitir várias regências e, consequentemente, vários o quê? Significados. Assistir, ele pode vir no sentido de quê? Ver, presenciar. Então, qual é o correto? Você dizer o quê? Assistimos o ou ao filme. Aqui nós estamos no sentido de ver. E, geralmente, o sinônimo não tem nada a ver com o quê, minha gente? Com a regência. Certo? Porque se eu colocar o verbo ver, nós vamos dizer o quê? Vimos o filme. Vimos o jogo. Só que aí é assistir. Então, assistir no sentido de ver. Assistimos ao filme. Quem assiste, assiste a algo. Se pede a preposição, transitivo indireto, e ele vai pedir, consequentemente, um objeto que indireto. Então, o correto, assistir ao jogo, assistir ao filme. Só que assistir também pode vir no sentido de quê? Ajudar, dar assistência. Então, o que é que nós vamos dizer aqui? Assistimos o ou ao aluno. Pensa aí direitinho. Então, qual o correto? Assistimos o aluno ou assistimos ao aluno? Então, olha, no sentido de ajudar, ele tem dupla regência. Não é uma maravilha? Eu tanto posso assistir o aluno, como eu posso assistir ao aluno. Então, ele tanto pode ser transitivo direto, como ele pode ser transitivo o quê? Indireto. E o que muitos não sabem é que assistir também pode ser sinônimo de morar sim. Então, tranquilamente, eu posso dizer, que assisto em João Pessoa. Então, estão vendo? Mudou a preposição, mudou o significado. Assisto em João Pessoa. Aí, no sentido de quê? De morar. E aqui, como é lugar, ele é chamado de adjunto adverbial. Não para por aí. Assistir também pode vir no sentido de caber. É tanto que eu posso dizer o quê? Que, né, quantas e quantas vezes a gente não diz que tal direito não lhe assiste. Se o verbo vai pedir lhe, nós já vimos que o lhe é um objeto indireto. Então, ele fica como um verbo transitivo indireto. Então, estão vendo? Assistir, ele pode ter 4 significados. E isto acontece com N verbos aí em nossa língua. Então, vamos para a questão. Olha o que ela diz. O correto seria, assista o vídeo. Está no sentido de ver, presenciar. Então, aí está o quê? Errado. Assista ao vídeo. E ele ainda diz o quê? No 2. Se a palavra vídeo fosse trocada por propaganda, a oração deveria ser assista à propaganda. Então, uma questãozinha aí de crase, né? Crase, a gente sabe que é a junção de quem? Dos 2 A's. Tudo bem. Só que este primeiro A, ele é uma preposição. O segundo A, ele vai ser o quê? Um artigo. A diferença de um para o outro. O A preposição, ele é exigido por verbo ou
nome. Quando um verbo ou um nome pede um a, é porque ele pede uma preposição. E este azinho aqui, ó, ele acompanha apenas quem? Um nome. Então, vou mostrar como a gente faz, e isso aí praticamente dá certo em todas as situações. Você não precisa morrer para decorar aquelas regras. E um conselho que eu dou, você está vendo aí é o quê? Nós trabalhamos com concordância, nós trabalhamos com regência, nós trabalhamos com pontuação. Então, é só vocês acessarem aí, nós temos o quê? Os vídeos com as aulas. É só você assistir a aula de cada assunto. Certo? Então, vejamos aqui. Olha se vocês encontrassem isto aqui. Né? Vi a propaganda. E se eu não me engano, a questão diz o quê? Assistir, né? Então, vamos colocar. Assisto a propaganda. Está vendo? Então, o sentido mesmo. Mas vamos olhar o verbo ver. Se ele pede algum a, quem vê, vê algo ou vê a algo? Quem vê, vê algo. Não pede preposição, ele é transitivo o quê? Direto, ó. Não pediu preposição. Como é que eu sei se propaganda vai pedir o artigo a? Você inicia qualquer oração com esta palavra. Eu vou dizer o quê? Propaganda. Está vendo? É útil? Ou a propaganda é útil. Então, ele vai o quê? Eu tranquilamente posso dizer que a propaganda é útil. Então, aqui não houve a junção, temos apenas quem? O artigo. Mas aqui, quem assiste, assiste a. E eu posso dizer que a propaganda é útil. Juntou, craseou. Certo? Ou então, o macete, substituir a feminina por uma palavra masculina. O que eu vou dizer aqui? Vi o filme. Só que aqui, assisto ao filme. Se na substituição por uma masculina aparece ao, você vai colocar aqui a crase. Se aparece apenas o, você não usa crase. Então, ao se substituir a feminina por uma masculina, aparecer ao, você vai colocar o acento grave indicativo de crase. Certo? Então, olha aí a questão, acho que nós já respondemos, né? Se a palavra vídeo fosse trocada por propaganda, a oração deveria ser: assista a propaganda, com crase. Então, verdadeiro. Então, aí está correto o que se afirma em somente 2. Então, letra B. Sexta questão. Assinala a alternativa em que a palavra deve ser obrigatoriamente acentuada. Então, esta instituição gosta destas pegadinhas, né? Olha o que ele falou aí. Obrigatoriamente acentuada. Cuidado para não cair nisto aí. Porque palavras em nossa língua, elas podem ser acentuadas ou não, mudando o que? A classe a que elas vão pertencer. Então, vamos olhar aqui no primeiro caso. Quando fala obrigatoriamente, então nós temos o quê? A primeira palavra. Está aqui. Será que eu também vou encontrar início ou não? Então, está aí, ó. Então, obrigatoriamente, ela não é acentuada. Porque eu posso ter o verbo iniciar. Está aí. Eu inicio. Como eu posso ter início. Certo? Então, não é aí a letra A. Letra B. Eu tenho o verbo praticar. Ele pratica. Como eu posso colocar o quê? O substantivo a praticar. Então, pode ser ou não. Eu tenho o verbo dialogar. Então, eu posso dizer o quê? Eu dialogo. Como eu posso dizer o diálogo. Sobrou letra D. É isso? Eu não tenho competência. Ó, eu só tenho o quê? Competência. Então, aí, letra D. Então, cuidado na pegadinha. Então, vamos olhar. Outra questãozinha aí de crase. Considera as orações abaixo. Os gabaritos serão divulgados a partir das 20 horas.
a partir das 20 horas. Esse partir aí, a partir, nós vamos ter crase. Olha direitinho. Não vamos ter. Está vendo? Eu posso até dizer o partir. Não é isso? Substantivando. Mas jamais a partir. Ó, como sendo feminino. Então aí não tem. Ontem à noite, houve um grave acidente no centro da cidade. Então eu tenho à noite. Indica tempo, locução adverbial. Quando você encontrar uma palavra indicando tempo, olha o macete, substitua por meio-dia. Se você vai substituir por meio-dia e aparecer ao meio-dia, vai haver crase. Então, ontem, o meio-dia, ou ontem, ao meio-dia. Então, nós vamos encontrar o quê? Ontem, ao meio-dia. Então, vai haver crase. É tanto que, olha aí, ele chegou às 20 horas. Ele chegou ao meio-dia. Então, nós vamos ter crase. Mas olha se eu disser, ele me espera desde as 20 horas. Ele me espera desde o meio-dia. Então, aí não haverá o quê? Crase. Certo? E vocês nunca irão errar em relação a quê? As horas, substituindo por meio-dia. Apareceu ao meio-dia, nós vamos ter o quê? Crase. Então, aí, o que vai estar correto será o quê? O uso do acento indicativo da crase está correto em somente 2. Então, sétima questão, em somente 2. Vamos para a oitava questão. Considere o período abaixo e as afirmações que seguem. Devem haver alunos que preferem inglês do que espanhol. Ai, chega a dói no ouvido. Né? Então, vocês já devem estar notando que tem alguma coisa errada aí. Então, em primeiro lugar, lembrem-se aqui de acho que foi o nosso primeiro encontro, que nós falamos sobre o verbo haver, no sentido de quê? De existir. Deixe-me colocar aqui. Olha o que tem no original. Devem, né, aí, haver alunos. Então, observem o que foi que a questão aí colocou. Devem haver alunos. Nós temos 2 verbinhos, estamos diante de uma locução verbal. Na locução, o primeiro verbo, nada mais do que um verbo auxiliar. O último verbo, um verbo quê? Principal. Então, este verbo é o Todo-Poderoso. E olha se haver não está no sentido de existir. Deixe-me colocar aqui. Devem existir alunos. Então, façamos uma comparação aqui nas 2 orações. Primeiro caso, haver. E nós já vimos que haver, no sentido de existir, a oração não tem sujeito. Então, o verbo tem que ficar a terceira pessoa de singular. E isto vai servir para o seu auxiliar. Então, se eu não tenho sujeito, com quem o verbo vai concordar? Com ninguém. Então, este verbo tem que ficar no singular. Então, está errado. Devem haver alunos. Será o que? Deve haver alunos. Segundo caso, devem existir alunos. O verbo principal agora é existir. E vimos que existir tem sujeito. Se alunos está no plural, o auxiliar concorda com ele. Certo? Então, aí está errado. Não é isso? Quando temos o quê? Que devem haver alunos, nós temos um erro aí de concordância. Então, é isso que o item 1 diz, se eu não me engano. Há um erro de concordância verbal, pois o correto seria deve. Então, aí certo. Aí o 2, há um erro de regência verbal, pois o correto seria em inglês a espanhol. Então, é impressionante o verbo preferir. Eu digo sempre que o verbo preferir é um verbo seco. Porque quem prefere, prefere uma coisa a outra. Então, jamais eu posso dizer, eu prefiro mais isso do que aquilo, ou eu prefiro menos. Porque, pelo amor de Deus, se você tem preferência, chegou ao último estágio. Então, como é que você prefere mais? Você não pode preferir menos, certo? Então, não vai admitir, prefiro mais isso do que aquilo. Certo? Então, ó, prefiro trabalhar a estudar. E não prefiro mais trabalhar do que estudar. Impressionante é quando a gente faz a pergunta, né? O que você prefere mais? Olha o erro. Aí a pessoa ainda responde o quê? Ah, eu prefiro 1000 vezes mais. Aí desmantelou tudo. Certo? Quem prefere, prefere uma coisa
a outra. Então, quando ele diz que há um erro de regência, pois o correto seria, prefiro inglês a espanhol, aí está o quê? Correto. Então, nesta questão, os dois itens estão corretos. Então, letra C. Vamos à 9ª questão. Considere o período abaixo e as afirmações que seguem. Os anúncios publicitários, geralmente, vírgula, usam estratégias para convencer o consumidor a adquirir o produto. Vocês já devem ter notado algum erro aí, né? Então, os anúncios publicitários geralmente usam estratégia. Me diga uma coisa. Quem usa estratégia? Os anúncios. É o sujeito. E nós vimos que não posso separar sujeito de verbo. Então, realmente, nós temos um erro aí de quê? Pontuação. Então, a pontuação não está correta. Então, o 1 aí está errado. Está vendo? Já que ele disse que a pontuação está correta. Há um erro ortográfico no período. Já observaram aí o erro? Então, nós temos em o quê? Adquirir. Certo? Então, há um erro ortográfico. Então, está correto que se afirma somente em 2. 10ª questão. Assinala a alternativa que completa a lacuna. Se ele cedo, teremos tempo para refazer o trabalho. Aí do verbo vir. Então, como é que vai ser? Do verbo vir. Então, se ele vier cedo. Se ele vier cedo. Então, letra B de bola. 11. Assinala a alternativa em que o plural do substantivo não está correto. Isso aí não vai cair para vocês. Certo? Mas vamos olhar o gabarito? Então, aí, olhem a letra D de doido. Para pagar a promessa, ele subiu os 50 degraus. Eita, subir 50 degraus, não vai chegar nunca lá em cima, né? Então, aí, seria o quê? 50 degraus. Então, aí seria a letra D. 12. Novamente, conjunção. Assinalar a alternativa que preenche corretamente a lacuna. Ele aceitou o emprego, o salário fosse baixo. Então, olha, ele aceitou o emprego, o salário baixo. Eu sei, tudo bem, como está a crise hoje, a gente aceita o emprego, apesar de o salário ser baixo, mas não é uma coisa normal, não é isso? Então, vamos fazer até por substituição? Olha como daria certo, depois eu explico. Ele aceitou o emprego, no entanto, o salário fosse baixo? Nem soa bem. Ele aceitou o emprego, pois o salário fosse baixo? Olha a coisa estranha. Ele aceitou o emprego, embora o salário fosse baixo. Até que está mais ou menos, né? Então, pode ser esta. Ele aceitou o emprego, portanto, o salário fosse baixo? Danou-se, aí é que está errado mesmo. Então, aí, se não é normal, eu vou usar o quê? Embora, já que é uma concessão. Certo? Então, aí, ó. Ele aceitou o emprego, embora o salário fosse baixo. Certo? Então, aí, letra C. Para as questões 13 e 14, considere os versos da música Gota d'Água, de Chico Buarque. Deixe em paz meu coração, que ele é um pote até aqui de mágoa. E qualquer desatenção, faça não, pode ser a gota d'água. Então, estão notando como eles gostam de músicas de Chico Buarque? Então, eu não duvido que caia uma música de Chico Buarque. Certo? Uma poesia aí. Então, considere as afirmações abaixo. A expressão gota d'água deve ser compreendida no sentido figurado. Quando ele diz, ó, deixe em paz meu coração, que ele é um pote até aqui de mágoa. E qualquer desatenção, faça não. Pode ser a gota d'água. Então, esse gota d'água, sentido figurado, porque está representando o quê? Que pode ser o fim. Né? Então, verdadeiro 1. O compositor compara seu coração a uma gota d'água.
Então, isso aí eu acho que foi para ninguém zerar, né, minha gente? Ó, deixa em paz meu coração, que ele é um pote até aqui de mágoa. Então, existe a comparação do coração com um pote cheio de quê? De mágoa. E não com gota d'água. Então, está correto o que se afirma apenas em um. Assinalar a alternativa em que a palavra não é um substantivo. Quando é substantivo, eu posso colocar o quê? O artigo. Coração, eu posso dizer o coração. Pote, eu posso dizer o pote. Desatenção, eu posso dizer a desatenção. Mas qualquer, eu não posso dizer o qualquer nem a qualquer. Então, qualquer é um quê? Pronome. Então, letra D. Então, estão vendo, as questões curtas, não é que dá para a gente resolver sem esquentar muito o juízo. Assinalar a alternativa que completa corretamente a lacuna. Ontem, 12 alunos no curso. Ontem, 12 alunos no curso. Esse ontem já indica que o tempo é um tempo o quê? Passado. E quem faltou? 12 alunos. Se está no plural, o verbo tem que concordar com ele. Então, ontem, faltaram. Letra B de bola. Questão 16. Considere o período abaixo e as afirmações que seguem. Achei correto a atitude que ele tomou. Achei correto a atitude. Olhem direitinho, correto está se referindo aqui à palavra. Atitude. E atitude é uma palavra o quê? Feminina. Então, jamais poderia ser o que achei correto. Vai ser o que achei correta a atitude. Então, já temos um erro o quê? De concordância nominal. Achei correta a atitude que ele tomou, mas continuo não gostando dele. Você considera que uma atitude é correta. E você diz que continua a gostar da pessoa, então isso aí não é uma coisa normal. É uma coisa o quê? Adversa. Então, olha, a conjunção mas poderia ser substituída por pois, sem alteração de sentido. Achei correta a atitude que ele tomou, pois continuo não gostando dele? Então, jamais. Esse mas poderia ser substituído por quem? Porém, no entanto, entretanto, mas jamais por pois. Certo? Então, aí está correto apenas o que nós vamos encontrar em 1. E 17. Assinala a alternativa que completa, correta e respectivamente, as lacunas. Eu não disse a verdade. Isso aí dá para a gente fazer até pelo que a gente fala. Eu não o disse a verdade ou eu não lhe disse a verdade? Vamos olhar o verbo quem diz algo a alguém. Esse a alguém, objeto indireto. Então, que pronome eu vou usar? Lhe. Eu não lhe disse a verdade, porque estava envergonhada. Então, o bendito uso dos porquês. Não é? Então, temos um macete aqui que vai salvar a pátria em relação aos porquês. Então, olha aí, presta atenção. Este porquê junto, sem acento, você sempre vai usar quando pode substituir por pois. Certo? Está vendo como é simples aí? Porque substituir por pois. Sempre. Uma palavra só. Porque separado sem acento. Nós vamos usar quando pudermos substituir pelo qual. Estão vendo já que são duas palavrinhas aqui? Então, porquê separado. Pode ser pelos quais, pela qual, pelas quais. Ou então, quando após o porquê, eu puder colocar a palavra motivo. Então, vamos olhar esse aqui, certo? Que é o mais usado. Então, olha direitinho. Quero saber por que ele reclama tanto. Aí vamos fazer logo por eliminação ou substituição. Eu posso dizer, quero saber, pois ele reclama tanto? Jamais.
Então, não será o porquê junto sem acento. Mas eu posso dizer, quero saber por que motivo ele reclama tanto. Se eu posso encaixar a palavra motivo após o porquê, ele será separado. Está aqui, minha gente. Nesse caso, no meio da oração, sem acento. Certo? E este porquê junto com acento é um substantivo. Ou seja, vem após um determinante. Que pode ser um artigo. Quero saber o porquê de ele falar tanto. Então, quero saber o porquê. Né? E olha a pronúncia. Eu quero saber o porquê. Então, olha aqui onde fica o acento. E esse porquê, separado com acento, a gente vai usar final de frase. Certo? E mais uma vez, não é separado? Também, após ele, colocaremos a palavra o quê? Motivo. Só que ele vem no final de frase. Certo? Mas assistam ao vídeo sobre o uso dos porquês que vocês têm aí no PB Concurso, que vocês entendem melhor ainda isso aí. Mas vamos olhar aqui. Eu não lhe disse a verdade porque estava envergonhada. Será que eu posso substituir por pois? Eu não lhe disse a verdade, pois estava envergonhada. Desculpa. Então, esse porquê aí, ele será o quê? Já que pode ser substituído por pois, junto sem acento. Então, vamos parar aqui na 17ª questão, porque o restante não vai interessar a vocês, apesar de vocês pegarem toda a prova, certo? E até o próximo bloco, que será o quê? O nosso último bloco aí, porque será antes o quê? Da prova, certo? Fica aí com Deus, um beijo no coração de vocês.